Hoje vamos falar sobre a fase 4 do MSA e o primeiro tópico que nós temos é o 4.1, que fala sobre a ligadura, que é de suma importância para nós que vamos começar a tocar o instrumento. A ligadura é uma linha curva que se coloca acima ou abaixo de duas ou mais notas e indica que o som deve ser estendido de uma nota para outra, sem interrupção. No inário, temos dois tipos de ligaduras, as ligaduras de valor e as de portamento. Ligaduras de valor, ou de prolongamento do som, é a que liga notas de mesma altura. Para sua execução, os valores das notas ligadas são somados. Assim, no exemplo do próprio MSA, temos que, para quem estuda a clave de Sol, temos duas mínimas na altura de Lá e temos uma semibreve na altura de Lá também. Só que ao invés de a gente falar Lá duas vezes, nós vamos estender esse som. Então nós já conhecemos o movimento, os 4 movimentos. Então começamos na altura do peito e ao tocar no primeiro ponto embaixo, nós começamos a dizer a nota Lá. Então com a ligadura como fica? Nós estendemos o som desde o primeiro movimento até a volta dele. Então temos Lá, voltando para o ponto onde começou. Nesse caso, porque terminam os 4 movimentos, considerando que as mínimas valem 2. Se não tivesse ligadura, nós não teríamos esse prolongamento. O valor pararia no terceiro movimento e continuaríamos falando Lá depois. Então, se não tivéssemos a ligadura, como que ficaria esse exemplo? Ficaria Lá, Lá, falado 2 vezes. Da mesma forma com a nota Ré, só que dessa vez temos colcheias e não mínimas, então o som se prolongaria do primeiro movimento até o segundo. Seria um Ré e pararia no segundo movimento, ao invés de Ré, Ré. O Ré se mantém e vai soar justamente com uma semínima. Já as ligaduras de portamento, por sua vez, é a ligadura colocada entre duas ou mais notas de alturas diferentes, fazendo com que o som passe de uma nota para outra sem interrupção. Ou seja, aqui nós vamos continuar fazendo um movimento que nós já conhecemos. Então, não teremos essa ligação, como vocês podem ver na imagem, considerando a clave de Sol novamente, temos um Lá, Dó, depois um Sol, Lá, Si. Então, como que nós solfejamos essa parte? Começamos novamente no movimento 1 e vamos estender até o quarto falando o nome de todas as notas, porque na ligadura de portamento não temos essa continuidade do som. Então temos Lá, Dó, Sol, Lá, Si, terminando novamente no movimento 1. No tópico 4.2 temos o ponto de aumento. O ponto de aumento é um ponto que, colocado à direita da cabeça da figura musical, aumenta metade da sua duração e pode ser usado tanto em notas musicais quanto em pausas. Então, o que isso significa? Toda vez que encontrarmos um ponto na frente de uma nota ou de uma pausa, necessariamente esse ponto equivale à metade do valor dessa nota. Então, no exemplo do MSA, temos uma semínima pontuada e temos também a semínima na forma de pausa que está pontuada. Considerando o valor 1 para a semínima, qual o valor total desse agrupamento? A semínima mais o seu ponto vai ter o valor de 1,5, que é o equivalente a uma semínima e uma colcheia. Ou então podemos pensar, por exemplo, na mínima pontuada, que aí já cria um valor inteiro. A mínima tendo o valor 2, o seu ponto vai ter o valor 1. Então, novamente, se formos solfejar considerando 4 movimentos, faríamos Lá e pararíamos no quarto porque nós não temos a quarta nota seguindo essas aqui. E por último, temos uma semibreve pontuada. O ponto vai colocar metade do valor a mais na semibreve. Então, se a semibreve vale 2, o seu ponto, que é uma mínima, sempre vai ser uma mínima, no caso da semibreve, vai valer 1. Se essa semibreve valer 4, a mínima vai valer 2. O que vai mudar aqui é só se a nota vai ter valor 4, valor 2, valor 3, mas sempre o ponto é a metade do valor dela. Então sempre a metade do valor da semibreve vai ser a mínima, e sempre o valor da metade da mínima vai ser a semínima, e assim sucessivamente. Além do ponto de aumento, temos também o ponto duplo. E como ele funciona? Nós já sabemos que o ponto após a nota faz com que essa nota ganhe metade do seu valor. Se temos 2 pontos, esse segundo ponto vai garantir que ele ganhe metade da metade do seu valor. Então, como que fica? Temos um exemplo aqui de uma semínima com 2 pontos.
Então o primeiro ponto terá o valor de metade da semínima, que é uma cocheia, sempre vai ser uma cocheia em relação à semínima, e temos uma semicocheia em relação à cocheia. Então se formos pensar que a semínima vale 1, sua cocheia vale meio, que é a metade de 1. Já o segundo ponto é a metade da semínima. Se a metade é a cocheia, a outra metade é a semicocheia. Então, ao todo, teremos 1 da semínima, meio da cocheia e 0,25 da semicocheia. O total de movimento é igual a 1,75. Então, faríamos semelhante ao que a gente fez no exemplo anterior. Então, temos a nota Fá aqui, considerando a clave de Sol. Pegaríamos Fá, Fá. Quando a gente chegar próximo ao terceiro movimento, nós vamos repetir a próxima nota. Eu acabei não falando, mas esse exemplo só é possível caso a próxima nota aqui em frente dessa semicocheia for um Fá também. Então estenderíamos essa nota por 1,75 de movimento e o resto de 0,25 estaria com a outra nota. Normalmente a outra nota vai ser sim uma semicocheia para completar esse valor, para não deixar que a gente entre no segundo movimento com o valor quebrado. E aqui está dizendo que o único exemplo de hino que nós temos com ponto duplo é o hino 228. No item 4.3 temos o intervalo. O que é o intervalo? É a distância entre dois sons. O intervalo melódico se verifica quando as notas soam sucessivamente. O intervalo harmônico acontece quando as notas soam simultaneamente. Nós já sabemos pelas fases anteriores que as melodias são a produção sucessiva dos sons, enquanto a harmonia é a produção simultânea dos sons. Então, como que isso acontece na prática nos nossos cultos? Quando o encarregado pede para que um músico apenas toque, esse músico vai tocar sua partitura de forma normal, igual ele faz, independente se ele está sozinho ou com outros músicos. Ele vai tocar sua nota Lá, sua nota Sol, Si, Do, Ré, e vai seguindo sua nota sozinho. Então ele vai fazer uma composição melódica, porque ele está saltando de uma nota para outra. Não tem nenhuma outra nota que vai ser feita de forma simultânea. Então se esse músico tocar a nota Dó, ele não vai fazer um Ré. Ele pode até fazer, mas na sua partitura não vai ter. Ele vai fazer um Dó, quando terminar o Dó, vai fazer o Ré. Quando terminar o Ré, vai fazer o Mi. E assim, continuando com sua partitura. Já a harmonia é diferente. É aqui que entra as famílias de instrumentos. Então, ao mesmo tempo que o violinista toca, a tuba também toca, o sax toca, a flauta toca, e todos eles, não vou dizer que nessa sequência que são todos diferentes, mas a chance dessas notas serem diferentes é alta. Então eu vou estar tocando, por exemplo, um Lá, um outro músico vai estar tocando um Si, a irmã no órgão vai estar tocando um Lá. Então teremos 3 notas em um mesmo momento. Isso que é a harmonia. A harmonia é quando vários sons se juntam de forma simultânea. E a melodia é quando são sons separados, normalmente feito por um músico apenas. Os intervalos se classificam conforme o número de notas contidas neles, ou seja, notas existentes entre o primeiro som, inclusive, e o segundo som, inclusive, sendo classificadas entre intervalos de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e até mais. São também chamadas de saltos. Isso é importante para quando a gente vai, por exemplo, fazer uma oitava acima, que é muito comum nos instrumentos de corda e particularmente no violino. Como que acontece? Temos a nota Fá aqui nessa parte, que é feita na segunda corda do violino, e temos um outro Fá que é feito na quarta corda do violino, na primeira posição. E quando a gente fala uma oitava acima, o que isso significa? São basicamente 8 saltos. Então nós contamos a partir da nota de referência. A nota que nós temos aqui é o Fá. Então até chegar no outro Fá, teremos 8 notas, 8 saltos. Temos o Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Teremos 8 saltos, consequentemente estaremos tocando uma oitava acima. Isso também pode ser feito em outros instrumentos, mas instrumentos que são permitidos tocar uma oitava acima são os violinos. E essa é a importância dos saltos. No tópico 4.4 temos a fórmula de compasso em 3. A fórmula de compasso em 3 é aquela que o número superior tem o número 3 e o número inferior indica a figura musical que representa cada tempo ou movimento.
Nos inários, temos as fórmulas de compasso 3x4 e 3x2. O que isso significa? Nesse compasso teremos 3 tempos, só que qual nota que vai valer 1? E isso é a parte de baixo que nos indica. Se a parte de baixo está valor 4, nós já sabemos pela tabela de equivalência que o número 4 é uma semínima. Então toda semínima nesse hino, ou pelo menos nesse compasso, vai ter o valor de 1. Então nós precisaremos de 3 semínimas para completar o compasso. Ou então, uma mínima e uma semínima para completar esse compasso. Já na 3x2, esse valor diminui. Então, ao invés de ser uma mínima, uma semínima, teremos uma mínima valendo 1. Então, nesse caso, temos que uma mínima vai valer um movimento. E para completar esse compasso, teremos que ter 3 mínimas, porque cada mínima vale 1. Novamente lembrando que o 2, na tabela de equivalência, se refere à mínima. A fórmula de compasso 3x4 determina que o compasso terá 3 tempos e que a semínima, figura de número 4, representa cada tempo ou movimento. É justamente o que eu acabei de dizer aqui, que precisaremos de 3 semínimas para completar o compasso, no caso se a fórmula for 3x4, e 3 mínimas para completar o compasso, se a fórmula for 3x2. Temos aqui o tópico 4.5, que se refere ao movimento de solfejo em 3. Para dar início ao primeiro movimento, o candidato posiciona a mão na altura do peito e bate a mão no ponto de número 1. O movimento sempre inicia com a batida da mão em um ponto e só termina quando a mão chega ao ponto seguinte. Lembretes importantes. Movimente apenas o braço e não o pulso durante o solfejo. Então aqui para nós, não é interessante que a gente faça esse movimento com o punho. Deixar ele não rígido, mas deixar ele, por exemplo, nessa formação que está solto e mover apenas o braço. Então começamos aqui embaixo, vamos até a segunda e até a terceira. No vídeo, meu movimento vai estar espelhado. Então quando eu movo para a esquerda, é na verdade para a direita. Então o movimento real que vocês devem fazer, no caso do solfejo em 3, é este. Você vai daqui para cá, subindo, depois volta, seguindo justamente o movimento que nós temos aqui no MSA. Para quem tiver dúvida quanto ao movimento, pode escanear o QR Code que está nessa página do movimento em 3, ou então acessar o vídeo diretamente pelo WhatsApp, na qual eu mando também o link para vocês. No tópico 4.6, temos a fórmula de compasso em 2. Aqui é muito semelhante à fórmula de compasso 3x4 e 3x2. A diferença é que nós não temos mais 3 valores, e sim 2. Porém, o número vai continuar o mesmo. No exemplo anterior tínhamos 3x4 e agora temos 2x4. Então a semínima ainda vai continuar valendo 1 movimento ou então um tempo. Então o que nós temos? Se a forma de compasso do nosso hino, que nós estamos ensaiando, que nós estamos tocando, tiver 2x4, nós sabemos que a semínima vale 1 e o compasso precisa ter 2 tempos. E cada tempo será preenchido por uma semínima. Ou então 2 semínimas ou então uma mínima. Aqui vai novamente aquele cálculo, que uma mínima vale o dobro de uma semínima. Consequentemente, nós precisaremos apenas de uma mínima para completar esse compasso. Mas no exemplo do MSA, ele colocou 2 semínimas. Na fórmula 2x2 acontece da mesma forma, só que agora a mínima que vale um tempo. Nós pegamos novamente na tabela de equivalência, 2 é referente à mínima, então a mínima vai valer um tempo. Se temos um compasso que precisa de 2 tempos, nós precisaremos de 2 mínimas ou então de uma semibreve, para completar o valor desse compasso. Lembrando também que os compassos 4x4 e 2x2 também são representados por C e o Czinho cortado, respectivamente. Movimento de solfejo em 2. Como nós vimos na fórmula de compasso que a quantidade de movimentos que nós temos em um compasso é 2, então precisaremos de um movimento específico para isso. Então, se o movimento de solfejo em 4 nós temos os 4 pontos, e no de 3 nós temos 3 pontos, no de 2 nós teremos 2 pontos. E como isso vai acontecer? Começamos novamente na altura do peito e quando chegar embaixo nós começaremos a falar a nota. E para isso nós vamos fazer esse movimento. Começa aqui embaixo, sobe aqui em cima e depois volta. Então vamos pegar por exemplo 2 notas.
uma Lá e uma nota Si. Começamos na altura do peito, Lá, Si, Lá, Si, completando 2 tempos para fechar aquele compasso que precisa de 2 tempos para ser concluído. Quem tiver dúvida em relação ao movimento, novamente eu recomendo que olhe no QR Code, tem um vídeo explicando, ou então no WhatsApp, que eu também consigo enviar o vídeo para vocês. Mas acredito que aqui fica até mais fácil, você pode apontar o celular para o QR Code e ver diretamente o vídeo no YouTube. Para quem é canhoto, também temos a opção com o lado esquerdo. Então eu faço aqui do lado direito porque eu sou destro, mas quem é canhoto pode fazer também ao contrário, e para isso o vídeo também ensina. De teoria para a fase 4, é isso, nós terminamos, e é importante que a gente faça agora os exercícios para consolidar esse conhecimento. Então temos bastante questões nessa fase, e para isso você vai precisar utilizar a sua clave e solfejar a nota que se refere dentro do padrão da sua clave, e que faremos isso nas aulas presenciais.